A tradição narra que Cecília, nobre e jovem romana, foi martirizada por volta do ano 230, durante o império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. Seu culto é antiquíssimo. A basílica a ela dedicada, no bairro romano de Trastevere, é anterior ao Edito de Constantino 313, e a festa em sua memória foi celebrada no ano 545. Santa Cecília nasceu provavelmente no ano 150 em Roma. Era filha de um senador romano, de família nobre dos Metelos. Era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e de Cristo. Como cristã, numa época tão antiga, e em Roma, ela certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, o primeiro Papa. Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu em sua formação era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém cheia de profunda fé, esperança e coragem. A narração de seu martírio está contida na Passio Sanctae Ceciliae, um texto mais literário que histórico, caracterizado por uma forte conotação lendária. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento, ela estava muito triste. Então, ela chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre sua fé. Disse que tinha feito o voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília, que após ouvi-la, ele se converteu, entendeu a promessa de sua noiva e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Naquela mesma noite, ele recebeu o batismo pelo Papa Urbano I. Valeriano contou o que ocorrera para o seu irmão Tibúrcio e este também, impressionado, se converteu. Ambos eram pagãos. Santa Cecília, então, vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida cantou para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. O prefeito de Roma, Turcius Almatius, teve conhecimento da conversão dos dois irmãos e quis o tesouro dos dois irmãos, nobres e ricos. Os dois irmãos, porém, já tinham distribuído todos os seus bens aos pobres. O prefeito de Roma exigiu então, sob pena de morte, que os dois abandonassem a nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não renegaram sua fé. Assim, foram condenados à morte. Após serem torturados, foram decapitados, juntos com Máximo, o oficial encarregado de levá-los ao cárcere, mas ao longo do caminho ele também se converteu. Santa Cecília foi chamada ao conselho romano logo em seguida. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído aos pobres. O prefeito, furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Condenaram-na à tortura. Mas, estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, ela falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida, que é o seguimento de Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram do lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Santa Cecília para que essas pessoas alcançassem a felicidade e a salvação.
O prefeito, porém, aborrecido e furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Santa Cecília no balneário de águas quentes de seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguia ficar ali por mais de alguns minutos, era morte certa. Depois de um dia e uma noite, os guardas a encontraram milagrosamente viva, envolvida em um celeste refrigério. Todos ficaram impressionados com a fé daquela jovem, frágil, que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar sua cabeça, coisa que ele estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Cecília morreu após 3 dias de agonia, durante os quais doou todos os seus bens aos pobres e sua casa à igreja. Não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continuou a professar a sua fé em Deus uno e trino, apenas com os dedos das mãos, como o pintor moderno a esculpiu na famosa estátua que ainda se encontra sob o altar central da basílica a ela dedicada. Além da Áurea, a coletânea medieval de biografias hagiográficas, composta em latim pelo dominicano Jacopo de Varidine, que conta uma série de elementos narrativos da Passio, narra que foi o próprio Papa Urbano I, com a ajuda de alguns diáconos, que sepultou o corpo da jovem Marte nas catacumbas de São Calixto em um lugar de honra, perto da cripta dos papas. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No ano 821, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal I. Logo após esse fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as relíquias da santa. O Papa trasladou suas relíquias à cripta da Basílica de Santa Cecília, no bairro romano de Trastevere, dedicada em sua memória. O corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da santa estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, às vésperas do jubileu de 1600, durante as obras de restauração da Basílica, a pedido do cardeal Paulo Emílio Sfrondani, abriu-se o túmulo de Santa Cecília e seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. Sua festa é celebrada em 22 de novembro, dia dos músicos e da música. Foi dedicada a ela a Academia de Música, fundada em Roma em 1584. Santa Cecília, rogai por nós.